Fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, aqui quem fala é Israel. E bom, hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre rebeldia. Bom, rebeldia é uma coisa que muitas vezes os pais têm problemas com os filhos, principalmente na época da adolescência, que é uma época que eu tô tendo agora. Rebeldia, bom, é impossível quando eu brigo com a minha mãe, pode-se dizer. Eu vou usar exemplo eu e minha mãe. É impossível que uma criança não tenha nenhum conflito com a sua mãe. Ainda mais do jeito que a minha mãe é mais liberal e deixa eu expor minhas opiniões. Sempre vai existir conflitos, mas não é uma questão de rebeldia, de desobediência. É, e por que ocorre a rebeldia? Qual é o significado da rebeldia? Porque não adianta só reclamar da rebeldia e não saber como ela funciona e de onde surge. Porque tem um motivo, nada acontece por nada. Bom, eu vou explicar pra vocês. Primeiro, a pessoa não pode se rebelar se ela não tem contra o que se rebelar. Os escravos não fariam uma rebelião para deixar de ser escravos se eles não fossem escravos, se eles não fossem tratados de um jeito não igual aos outros. Então você só se rebela quando você tem algo pra se rebelar. E você tem que prestar atenção o que é que o seu filho quer se rebelar. Eles querem se rebelar de quê? Eles têm vários tipos de rebeldia. A rebeldia por não deixar ele expor as opiniões dele, ele não ter o direito de expor o que ele acredita. Pode ser a rebeldia por bater, pode ser a rebeldia por repressão. Você deixa ele se expor, mas você não tá nem aí. Então, esse tipo de coisas são o que gera rebeldia. Por quê? Porque você vai acumulando. Vou explicar vocês como funciona. Eu vou explicar vocês um exemplo prático, tipo o Big Bang. Sabem que não começou no Big Bang. Existia um outro universo antes do Big Bang. Foi infinito. Existia outro universo antes do grande Big Bang, que a gente tem até datinha marcada. E ele foi se comprimindo, 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 comprimindo. Um universo gigante, que nem o nosso, foi se comprimindo, comprimindo. Até que ele ficou do tamanho de um átomo. Então, comprimiu toda aquela massa, toda aquela densidade, apertou tanto, tanto, tanto que ficou do tamanho de um átomo. E depois de apertar tanto, 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 ele explodiu. Então você apertou tanto aquilo que ficou repreensivo e pá! Explodiu o Big Bang. Né? Aconteceu o Big Bang, basicamente. E nisso que aconteceu, o Big Bang voltou ao tamanho, criou um novo universo, mas voltou ao tamanho que ele era antes. Eu acho, pelo menos. Vai que tem 5 centímetros de diferença. Bom, não sei explicar exatamente se voltou ao mesmo tamanho. Mas ele voltou a crescer gigantemente e não foi o tamanho de um átomo, né? E a explosão só ocorreu, essa explosão, a explosão vamos significar como uma rebeldia. No momento que você explode, você se tornou rebelde, pode-se dizer. Você ativou a rebeldia. Era meio que incontrolável a rebeldia. É o estado máximo disso, entendeu? E o que eu trato com a minha mãe é tentar não chegar a esse estado, chegar ao estado mediano. Um estado que nós dois não concordamos exatamente com a mesma coisa, mas tinha uma compreensão do outro lado que nós não precisamos concordar em tudo. Óbvio que a palavra final é dela, né? Porque ela é minha mãe. Mas tem essa compreensão e a gente não deixa reprimir. E quando a criança quer expor alguma coisa e você não deixa ela expor, mesmo que no final, se você deixasse a resposta seria não, ela vai reprimindo esse sentimento, reprimindo, reprimindo, vai espremendo, que nem o Big Bang, espremendo, espremendo, espremendo. E até que a hora que parece que tá mais de boa, que ela tá mais relaxada, que você foi reprimindo isso desde pequenininha, desde quando era criança, pequenininha. Aí tá na pré-adolescência, parece que ele tá super anjinho, tá super de boa, tá super legal. Pá! Explode. Explode de um jeito que nem ele consegue controlar. Você não consegue falar, filho, para de ser rebelde. O que os pais tentam fazer é, por que você faz isso comigo? Por que você... É uma hora que a criança não consegue controlar. Não tem controle. Explodiu que nem o Big Bang e quando ele explodiu ele não conseguiu conter e voltar ao tamanho de um átomo. Então, na hora que explode, alcança o nível máximo, não tem como... Não é que não tem como voltar, mas digo, não tem como controlar. Então, a criança explode no ato de rebeldia e fica incontrolável. E acontece que todos os pais sabem da época da adolescência. Porque principalmente a adolescência, porque normalmente você tá reprimindo desde criancinha, não é porque especificamente na adolescência é explosão e a pessoa vira rebelde. Não tem nada científico pra isso. Porque existem adolescentes que não são rebeldes. E o que acontece? É porque os pais reprimiram desde pequeno, desde pequenininho, 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 e mais ou menos na época da adolescência, é a hora que já não aguenta mais e explode. Então, basicamente é isso. E eu não tô culpando vocês, pais, que estão vendo o vídeo. Eu não entendo, assim, eu não estou culpando vocês
por reprimirem seus filhos, porque inclusive eu acho algo que acaba sendo comum e os pais nem percebem isso. E como você faz pra parar com essa rebeldia? É compreender. O primeiro passo é você entender por que a rebeldia está acontecendo. O que eu fiz que reprimiu algum sentimento no meu filho para que ele se reprimisse e explodisse na rebeldia. E quando você descobrir, vai no seu filho e muda e pede desculpa. Você vai chegar num meio termo. Quando você pedir desculpa pro seu filho e dizer exatamente o motivo da desculpa, você não pode chegar, ai filho, desculpa, me perdoa, não seja mais rebelde. Não é assim. Você tem que chegar e explicar o motivo pelo qual você está pedindo desculpa. Que nem a criança sabe por que ela virou rebelde e explodiu. Nem a criança sabe. Ela não sabe que ela foi repreendida por todo esse tempo. Ela não se toca também. Então, você tem que explicar pra ela o porquê, pedir desculpa pra ela. Mesmo que foi sem querer, e acontece com a maioria dos pais. Foi sem querer, cara. Desculpa, sim, e explicar o motivo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é entender o motivo pra assim poder curar, entendeu? Você não cura uma doença sem saber qual é a doença, não é mesmo? Então, você precisa ver o motivo e abrir o jogo mesmo com o seu filho. E aí eu te garanto que isso vai passar. Porque chegou uma época da minha vida que eu comecei a ficar rebelde. E aí minha mãe descobriu isso. E aplicou comigo. E agora eu não sou mais rebelde. A gente tem discussões, mas não é rebeldia, eu não tô desobedecendo ela em nenhum momento. E discussões entre pais e filhos, entendam que isso é saudável. Porque ninguém tem opinião exatamente igual. E se tiver opinião igual, é errado, porque você tá reprimindo o seu filho de ter uma opinião diferente. Então tem que permitir que seu filho tenha opiniões divergentes. Mesmo que a palavra final seja sua, você tem que permitir que ele expresse as opiniões dele. Bom, espero que tenha gostado do vídeo sobre rebeldia. E até a próxima!